E aí, pessoal, tudo bem? Thelma, treinadora da Navastri. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre periodização, né? Parece um bicho de sete cabeças, não é uma coisa muito simples, mas eu organizei hoje de uma forma didática para vocês entenderem, tentar esclarecer para vocês como que a gente pensa quando um atleta chega para a gente com uma competição-alvo ou com várias competições-alvo, né? A periodização mais clássica que a gente conhece, né, a mais comum que a maioria dos treinadores utiliza, é a periodização de Matveyev, que é lá da década de 60, então já tem bastante tempo, né? Que é a periodização tradicional que a gente fala. O que ela preconiza? Ela preconiza um tempo de preparação geral. Essa preparação geral, ela é caracterizada principalmente por um volume um pouco mais alto. Esse volume, ao longo da preparação, ele vai diminuindo ao longo do tempo, em detrimento da intensidade. A intensidade, que é essa linha vermelha, ela vai aumentando e o volume diminuindo. Então, nessa primeira fase aqui, que ela pode durar de 4 a 6 semanas, mais ou menos, é uma fase preparatória geral, não é específica para a modalidade, mas eu posso trabalhar algumas capacidades fisiológicas importantes, mas que não necessariamente estão relacionadas com o gesto motor e com a característica da competição. Então, depois dessa fase de preparação geral, se passa para a fase de preparação específica. Aí sim eu vou aumentando um pouco mais a intensidade e as cargas de treino passam a ser mais específicas com a modalidade, com a prova, né? Aqui pode durar de 3 a 4 semanas, depende da estratégia do treinador. Depois dessa fase preparatória específica, a gente passa para a fase competitiva, que aí eu já entro mais em ritmo de prova, intensidade de prova, geralmente também umas 4 a 5 semanas, né? Aí nesse caso a intensidade vai aumentando, o volume diminuindo, até eu chegar próximo da competição, né? Então eu tenho a fase pré-competitiva, que são poucas semanas, geralmente 2 semanas, para eu chegar na minha melhor forma física aqui na competição, né? Passada a competição, a gente tem uma fase de transição que serve para, como o próprio nome diz, para recuperar tanto física quanto psicologicamente o meu atleta, né? Qual que é o problema dessa periodização? Como vocês podem ver, para o Endurance, o volume vai diminuindo e a intensidade aumentando. Dependendo do tipo de prova que eu for fazer, se for um meio Ironman, um Ironman, por exemplo, não é interessante que eu vá diminuindo o volume e aumentando a intensidade. Se eu for fazer um sprint, um olímpico, talvez sim. Esse tipo de planejamento, lá atrás, ele é mais pensado em provas curtas, né? Então faz sentido para provas de pista, para 50 metros de natação, onde aqui eu tenho que estar com a minha intensidade realmente lá em cima, mas talvez para uma prova de Ironman, de meio Ironman, não faça tanto sentido assim, né? Qual é o segundo problema desse tipo de periodização? Como vocês veem, cada fase dessa periodização dura de média de 4 semanas, então eu teria aí de 12 a 16 semanas no total. O problema é quando o meu atleta tem prova a cada 3 meses ou a cada 2 meses ele quer fazer uma prova, que é bem comum, né, na nossa modalidade do triatlo. Então a cada 2 meses a pessoa tem uma prova, então fica complicado eu fazer esse planejamento se o meu atleta está toda hora competindo. Na sua origem, essa periodização aqui, ela foi pensada para no máximo 3 competições no ano. E a gente sabe que não é a realidade do nosso atleta, né? O que aconteceu? Depois dessa periodização aqui, vieram algumas variações desse tipo de periodização. Então a gente tem a forma escalonada, então por exemplo, eu posso ficar 2 a 4 semanas com uma carga, recupero, aí eu fico mais, por exemplo, 2, 3 semanas com uma carga um pouco maior, recupero. Isso pode ser feito dessa forma escalonada ou pode ser de forma ondulatória, onde eu vou aumentando as cargas e recuperando, tá? Isso aqui também pode ser ondulatória crescente, ok? Pode ser linear, onde eu só vou aumentando carga gradativamente. E pode ser dessa forma aqui, que é a mais comum. Cada barrinha dessa é uma semana. Então, semana 1, semana 2, semana 3. Eu vou aumentando as cargas, recupero. Aí eu posso fazer mais 2 semanas de aumento de carga, recupero. Aí eu posso fazer 4 semanas consecutivas, recupero. Isso aqui não é uma receita de bolo, eu posso variar isso aqui acompanhando de perto o meu atleta. Então, se é um atleta mais experiente,
que treina mais tempo, eu posso fazer, e mais jovem, né? Eu posso fazer esse aumento de cargas 4, 5 semanas. Se é um atleta mais iniciante, eu posso começar dessa forma, aumento a carga 2 semanas e recupero uma. Depois eu passo para 3 aumentos consecutivos. Então isso vai depender muito do meu tipo de atleta, para quem que eu estou fazendo essa preparação, ok? E depois desse modelo de periodização do Matveyev, veio outro tipo de periodização preconizado pelo Yuri Verkhoshansky. Uma crítica que ele fazia ao modelo do Matveyev é que era um modelo que só permitia no máximo 3 competições no ano. Então, segundo ele, esse outro formato que ele propunha permitia que o atleta participasse de mais competições durante o ano, o que ele chamou de modelo das cargas concentradas ou em blocos, que aí são blocos específicos de treino, cada um caracterizado por desenvolver uma característica fisiológica diferente. Então, por exemplo, um primeiro bloco trabalhando mais volume, um segundo bloco com cargas mais concentradas e mais específicas, mais intensas, mais direcionadas com a característica da competição. E um último bloco mais curto, onde seriam os testes de controle, ritmo de prova e as competições. Se a gente transferir isso aqui para a musculação, até hoje é utilizado na musculação, onde a gente faz algumas semanas de trabalho de resistência, menos carga, mais repetições, um segundo bloco aumentando a sobrecarga, menos repetições, trabalhando mais força, e um terceiro bloco com mais potência. Um exemplo transferindo para a musculação para ficar mais próximo da realidade de vocês. Mas no esporte a gente pode também fazer períodos bem específicos de treino onde eu vou objetivar uma característica específica. Então aqui, por exemplo, eu posso trabalhar endurance, velocidade, potência. Estou dando um exemplo, tá? Ou eu posso distribuir, aqui eu vou fazer velocidade, força, aqui eu vou fazer potência, aqui eu vou fazer endurance, enfim, aí vai da estratégia do treinador, ok? Atualmente, o que a gente tem hoje de mais atual, né? No Endurance, eu gosto bastante do conceito de periodização reversa. O que é isso? Lembra que eu expliquei lá atrás que o modelo do Matveyev a gente começava com mais volume, com menos volume, com mais volume, desculpa, e o volume ia caindo e a intensidade subindo? Então o volume ia caindo ao longo da preparação e a intensidade subindo. A periodização reversa é justamente o contrário. Eu começo com mais intensidade e a intensidade vai caindo ao longo das semanas e o volume inversamente proporcional. Começo com menos volume e vou aumentando o volume ao longo da preparação. O que é mais interessante no caso de endurance de provas muito longas. Então, maratona, um Ironman, um meio Ironman, tá? Onde o seu volume deve estar bem treinado próximo da prova. Então essa é a periodização reversa, ok? Ela pode ser também de forma ondulatória, onde eu vou intercalando os períodos de aumento de carga e recuperação, ou ela pode ser linear crescente. Isso depende da estratégia do treinador e depende do atleta também. Hoje a gente ouve falar bastante do treinamento polarizado. O que é o treinamento polarizado? É eu fazer a maior parte do meu treino, 80% ou 90% em zonas leves de treinamento, zona 1 e zona 2, e a menor parte, 5 a 10%, 15% em zona 4, zona 5, que é uma intensidade bem alta. Alguns treinadores utilizam com sucesso. E temos também o outro tipo que se chama piramidal. Então esse 80-20 é o polarizado, onde a maior parte das cargas é em zona 1, zona 2, cargas leves, e a menor parte em zona 4, zona 5. E temos também a forma piramidal, que é essa daqui. O que é a piramidal? A base da pirâmide, que é a maior, eu faço em zonas leves, zona 1, zona 2. O meio da pirâmide, que é aproximadamente 30%, pode ser 40%, depende da estratégia, em zona 3. E a menor parte da pirâmide, zona 4, zona 5. Pode variar de 5 a 10%. Essa forma pode ser interessante quando? Num período específico de preparação para uma meia maratona, por exemplo, onde a preponderância de intensidade em zona 3, ou de uma preparação para um meio Ironman,
ou até no Ironman para um atleta muito bem treinado ou que já tenha passado por outras preparações de forma polarizada. Eu tenho um atleta, por exemplo, que a gente já fez várias provas dessa forma e agora a gente está utilizando mais a piramidal. Isso para um atleta melhor treinado. Posso misturar tudo? Posso. Eu posso misturar a periodização lá do Matveyev com essa periodização em bloco. Posso misturar o polarizado com o piramidal dentro de um macrociclo, um planejamento mais a longo prazo. Tudo depende da experiência do treinador, do nível do atleta e qual a competição que esse atleta vai participar. Lembrando que para tudo isso aqui dar certo, é impossível se o atleta fizer 10 competições no ano. Cada mês ele quer fazer uma prova. Então, um mês ele quer fazer uma prova de 5 km, o mês que vem ele quer fazer uma de 21, daqui a 4 meses ele quer fazer o Ironman e depois ele quer fazer um triatlo, um sprint. Então, as coisas não conversam. Não tem como ser feito um planejamento a médio e longo prazo dessa forma. Então, é por isso que a gente pega um pouco no pé. Evita fazer provas todo mês, a cada 2 meses, porque você não vai evoluir. Para você evoluir, o treinador precisa colocar tudo aqui no papel, no computador, no dia a dia do atleta. Para tudo isso aqui funcionar, a gente precisa de pelo menos 3, 4 meses de preparação específica para uma prova-alvo, ok? Treinamento não é fácil. Se fosse fácil, era só a gente copiar os treinos da internet, né? Então, procura seguir o que o seu treinador recomenda, confia no seu treinador dia após dia que o resultado virá. Bons treinos!